Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Bem, gente, estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje é terça-feira, 7 de abril de 2015. A nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho aqui. A nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Patrícia Alane, o Fabiano Fernandes, o Jair Cardoso, nosso índio, e toda a equipe de jornalismo prontinha para te atender. Juliano Medeiros, Zé Aldo Fernando, Vanessa Rodrigues e o apoio, claro, da nossa querida Kátia Regina, nossa Catita. Está no ar o Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. E também pelo nosso WhatsApp, claro. Fale com 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Rádio 93 FM, 93 FM, 93 FM. Muito bem, são 11h08, 11h08. E vamos então ao assunto de hoje do nosso Debate 93. Você que está em casa também pode participar com a gente. Lembrando aí que você pode usar todos os nossos canais que já foram ditos a você agora para participar aqui do Debate 93. Diz um ouvinte por e-mail e compartilha assim, ó: eu tô em obra na minha casa, isso tem me impedido de estar frequentemente na igreja. Eu não consigo participar da escola dominical e confesso que isso me incomoda. Embora a minha vida pessoal esteja caminhando bem, é errado abrir mão do nosso tempo na igreja para priorizar outras coisas da nossa vida, tipo ficar dormindo para descansar, jogar bola, sair com a família. O fato de não me sentir bem significa que Deus está triste comigo ou isso é coisa da minha cabeça, viu? Como conciliar a vida secular com as obrigações da igreja? É possível ter comunhão com Deus fora da igreja? Meu Deus do céu. É muita dúvida na face da terra. Muito bem, muito bem, muito bem. Para começar aqui, o pastor Robson. O pastor escolheu o destaque que eu estou com obra na minha casa, isso tem me impedido de estar frequentemente na igreja. Pastor Robson Alencar, membro da igreja, pastor da igreja Assembleia de Deus em Cordovil. Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, bom dia aos ouvintes, bom dia a todos os debatedores. É interessante dizer aqui que estou com obra na minha casa e isso tem me impedido de estar frequentemente na igreja. Será que ela que faz a obra, Cid? Eu tinha pensado nisso, mas aí eu fiquei, eu quero. A Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 10, versículo 25, diz assim: para nós não abandonarmos a nossa congregação, ou deixar de congregar. É importante congregar, é importante estar na igreja, é importante estar junto dos irmãos. Pois é. Agora, engraçado aqui, é que tu fez essa pergunta, será que ela que está fazendo obra na igreja? Pois é, então vai pela ordem da escolha. Na casa dela, né? Na igreja, não, na casa dela. Aí pela ordem da escolha de destaques, aí vem a pastora Mônica Areia, da comunidade missionária Casa de Oração em Duque de Caxias. Eu não ia falar do assunto. Pastora, muito bom dia, seja bem-vinda. A areia tem a ver com obra, né? A senhora faz obra em casa? Bom dia. Bom dia, Benção. Os lugares que normalmente eu faço obra é na sala, no quarto, na cozinha. De vez em quando vou lá em cima do fogão, faço uma obra lá. Uma gororoba. E fica legal a obra? Fica bacana? Fica gostosa, fica legal. A família não tem reclamado, não. Até porque se reclamar, alguém vai ter que ir pro fogão depois, né? Eu boto o marido no meu lugar. Bom dia, Cid Gonçalves. Bom dia, ouvintes. Bom dia, debatedores. Obrigada pelo convite, mais uma vez, estarmos aqui juntos, reunidos em Cristo Jesus. Mas a parte que ficou para mim, que eu achei bem interessante, será que seria errado abrir mão do tempo na igreja? A palavra de Eclesiastes, no capítulo 3, ele nos chama a uma reflexão de que há tempo para tudo. Só que ela colocou aqui, na continuidade da frase, priorizar outras coisas. Deus nos convida a buscarmos primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos será acrescentado. Então, priorizar o descanso, priorizar um passeio, priorizar um shopping,
priorizar outras coisas que além de Deus, na minha opinião, é errado, porque é Deus que nos dá vida. Então, priorizar a obra do que ele estar em comunhão com Deus é errado. Meu querido pastor Marcelo Farias, da Igreja Batista Central em Jardim Redentor, muito bom dia, meu pastor. Saudade do senhor, um tempão que a gente não se vê. Tamo junto. Sempre. Grande Cid Gonçalves, grande homem é de por tua Deus. conta, já. O grande é por tua conta. Cid, é uma honra estar aqui mais uma vez. Eu quero agradecer a Deus por estar aqui, por ter a oportunidade. Bom dia para todos, né? Os nossos queridos ouvintes também. Estou aqui com uma das minhas ovelhas, irmão Denilson. Bom dia para você, Denilson. Aliás, se ele for falar no microfone, eu vou a gente levanta, aumentar, né? Se ele for falar que a gente levanta, eu vou embora. Vai embora? Muita volta, o cara mais bonito que a minha, mas muito mais. Cid, é o seguinte, eu quero pensar um pouquinho na frase que o pastor Robson destacou. Estou com obra na minha casa e isso está impedido. Eu gostaria de fazer uma pergunta para essa irmã e para qualquer irmão que esteja nesse processo. Antes de você começar a obra, você tinha tempo para estar na igreja, para pedir a Deus condições para fazer a obra? Veja só, a gente vive numa vida de duas faces, né? Num bom sentido da palavra, duas faces. Antes de conseguirmos uma bênção, geralmente nós somos efetivos na igreja. É assim que acontece. Senhor, me deu condições de fazer a obra, eu quero reformar minha cozinha, sei lá, o que for lá, fazer um terraço. Então a pergunta é para jogar no ar, para nós pensarmos, e essa irmã provavelmente nos ouvindo, querida, eu lhe pergunto, responda para a irmã mesmo, para Deus. Antes da obra, pronto, tá feita a pergunta. Agora eu quero parabenizar a irmã, porque a irmã conseguiu um feito. Muitas pessoas querem fazer obra em casa e não podem, não têm condições para isso. Eu daria à irmã mais uma razão de estar na igreja. Primeiro eu vou dar uma bíblica. Atos 2, o texto de Atos 2, diz exatamente assim, ó, a partir do versículo 40, 42, por aí. Olha o que é que diz. Como viviam os novos cristãos? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Só se persevera na doutrina dos apóstolos dentro da igreja. Frequentando escola bíblica dominical que se persevera na doutrina dos apóstolos. A outra questão e também perseveravam na comunhão. Eu não consigo ter comunhão se eu estiver na caravana ou eu sozinho. Eu tenho que estar na igreja. Então, e no partir do pão, e nas orações, e por aí vai. O versículo 44 de Atos 2 diz assim: todos os que criam estavam unidos. Isso é igreja. Isso é igreja local. Todos os que criam, ou seja, nós os crentes, no caso aqui, os nossos primitivos, eles estavam unidos e tinham tudo em comum. Então, só para a gente começar a balançar um pouquinho, Cid, lugar de crente é na igreja. E ela vê que ela diz aqui, ela tá preocupada mesmo com a situação dela, porque, veja, ela, como vocês falaram, Deus deu a ela uma condição, uma coisa boa, que ela teve condições para fazer a obra em casa. E ela tem uma casa para fazer obra, isso é bênção, legal, bacana. Com certeza. Só que ela tá preocupada porque isso tem impedido que ela esteja frequentando a igreja, e uma das coisas que ela diz aqui, pastor Robson, eu não consigo participar da escola dominical, e confesso que isso me incomoda, embora a minha vida pessoal esteja caminhando bem. Domingo, também tem obra lá? Enfim, como é que fica essa coisa toda? Deixa eu falar uma coisa. Deixa. Embora a minha vida pessoal esteja indo bem, nem tudo que dá certo tem aprovação de Deus, para começar. Nem tudo que dá certo tem aprovação divina. Tem coisas que vão dando certo, é como Jonas, né? Deu certo comprar passagem, deu certo entrar no navio, deu certo tanta coisa, mas até no fim dormir. de tudo, até dormir deu certo. Até dormir deu certo. Porque com tantos problemas que ele tinha, dormir era a última coisa que ele deveria fazer. Mas ele conseguiu dormir. Ele estava cansado, pastor. Eu também. Então, o que acontece? Só tem um método de conhecer a Bíblia: lendo-a e aprendendo de alguém. Alguém instruindo, alguém ensinando, alguém pregando. Como escola bíblica dominical. Eu sei que escola bíblica dominical já é outra coisa que nós deveríamos debater, mas só por exemplo, não vai formar grandes pregadores nem grandes obreiros, mas vai ensinar muito a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, isso aí. Ouvir da palavra de Deus. Então, se ela não vai para a igreja, com certeza ela terá dificuldade de fazer leitura bíblica diária dentro da sua casa. Tem dificuldade. E uma coisa interessante, Cid, ela diz assim: eu não consigo. A parte boa da palavra, da frase eu não consigo, eu entendo que ela quer, certo? Senão ela diria, eu não quero, eu não consigo. E aí eu pergunto mais uma vez, por que é que você não consegue?
Onde é que nós recarregamos a nossa bateria espiritual? Bíblia. E onde é que nós estudamos a Bíblia? O pastor Robson falou muito bem, né? Se eu estiver sozinho para estudar, eu tenho uma forma de estudo. Se eu estiver junto aos meus líderes preparados, não só na parte acadêmica, mas também na parte espiritual, para me ensinar, eu cresço. E se eu cresço, eu apareço. E onde é que eu apareço? Eu apareço na igreja, eu apareço no reino. Parece estando presente. Mas continuando, ela ainda coloca aqui, ó, confesso que isso me incomoda. Então, quer dizer, a vida pessoal dela tá ok, mas a vida espiritual está dizendo, venha. O Espírito Santo está pedindo, está convencendo a ela. Tem está alguma incomodando, coisa, né, pastor? Está assim, errada. Ô, pastor, venha. isso eu fico pensando uma coisa aqui, vocês meninas têm uma capacidade de pensar 17 coisas ao mesmo tempo e fazer 18 coisas ao mesmo tempo e pior, dá tudo certo, ou melhor, dá tudo certo. A senhora falou que faz obras em casa, faz na sala, faz na cozinha, faz no fogão, aí todo mundo tem que gostar, aí de quem falar que não, né? Não é ameaça não, mas tudo bem, é só uma ideia. Agora, diz uma coisa, como é que vocês conseguem conciliar tanta coisa assim e essa moça não está conseguindo conciliar o tempo para estar na casa de Deus? É exatamente essa questão de organizar o pensamento. Como é que funciona isso? Olha só, em Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz que a gente tem que buscar, pedir sabedoria a Deus. E uma das sabedorias é pedir estratégia. Senhor, eu tiro por mim. Eu sou esposa, eu sou professora, eu sou pastora. Por isso que eu digo 17 coisas ao mesmo tempo e consegue fazer tudo. Então, quer dizer, eu tenho que dar conta disso tudo. Eu tenho uma filha de 9 anos, eu tenho que dar conta disso tudo. Eu consigo por mim sozinha? Não, a palavra do Senhor diz que sem Jesus nada podemos fazer. Então, ele me convida o tempo todo e estar debaixo de quem é a cabeça da igreja, que vai me dar estratégia, que vai me dar sabedoria para eu poder equilibrar isso tudo. E eu acho que é por aí. Bom, falando em equilíbrio, acaba de chegar aqui entre nós pastor Samuel Silva, pastor auxiliar da Igreja Batista Nova Jerusalém no Sampaio, cantor da MK, modelo. Modelo. Não, isso não tem isso aqui não. Pastor, bom dia, pastorzão, seja bem-vindo. Não sei porque eu vi modelo aqui, mas eu vi modelo. Não é isso não, é outra coisa. Ai, meu Deus, modelo de gordura, né? Aonde? Pastor, não faz isso não, tá, pastor? Vem com esse papo. Pastor, e aí, pastor? A moça não consegue, ela tá trabalhando, ela tá fazendo obra dentro de casa, tá trabalhando bastante em casa, mudando as coisas em casa. E isso tem tirado dela o tempo de estar frequentando a casa de Deus, não está indo muito à igreja, ela não consegue participar da escola dominical, está se sentindo muito incomodada com isso, embora a vida pessoal esteja caminhando bem. E ela está meio preocupada com isso e ela não consegue ir. Então, eu estava acompanhando o debate agora no carro, peguei um trânsito por causa da chuva, né? Mas estava ouvindo o iniciozinho do debate. E assim, eu acho que antes da questão da prioridade, do ir à igreja, né? De priorizar estar na igreja, essa irmã e os nossos ouvintes, de modo geral, precisam aprender a priorizar Deus. A gente está vivendo um tempo de tanta agitação, aonde a sobra do nosso tempo fica para Deus quando a gente dá essa sobra para Ele, né? Às vezes nem a sobra a gente dá para Ele. Mateus capítulo 6 tem pelo menos 2 revelações importantíssimas que eu queria compartilhar com quem está em casa. A primeira delas é quando Jesus diz que a hipocrisia é orar no templo, orar em voz alta, né? Só faz sentido a oração no templo se ela estiver ligada a uma oração que a gente faz em casa, no nosso secreto, no nosso quarto, né? Então Jesus chama a atenção de pessoas que só oram na igreja. Então, antes de priorizar a igreja, a pessoa precisa priorizar a Deus. E depois, quando ele ensina literalmente o povo a orar, no Pai Nosso, ele diz: santificado seja o teu nome. E eu confesso, Cid, que eu já tive, né, num momento de intimidade com Deus, né, a oportunidade de questionar isso para ele. Senhor, o seu nome é santo, como é que a gente vai orar pedindo para o seu nome ser santificado? E aí Deus só me fez lembrar do significado da palavra santo, que é separado. E aí eu troquei. E aí eu orei: separado seja o teu nome. E aí fez todo sentido, porque às vezes o nome do Senhor está misturado a um monte de coisa na nossa vida, né? A gente não consegue dar o real valor, a real atenção que o nome do Senhor de fato merece, né? Santificado seja o teu nome. Será que de fato o nome do Senhor está sendo santificado na nossa vida? Será que antes do remédio a gente ora? Será que antes do lazer a gente agradece pelo fôlego de vida? Então eu acho que a gente vai falar sobre o ir à igreja. Sim.
Mas, sobretudo, é importante priorizar Deus como criador de todas as coisas. Nós todos falamos aqui sobre tempo, sobre organização do tempo, e tem uma música do Geraldo Guimarães que está tocando muito aqui, que eu acho uma música linda, fala sobre o tempo que sobra. Será que de repente a gente está dando essa prioridade, ou pelo jeito a gente está percebendo que a prioridade às vezes inverte, em alguns casos, pelas obrigações do dia a dia? É tanta coisa para se fazer do dia a dia que não sobra muito tempo. Quando chega em casa assim à noite, caramba, hoje é quarta-feira, tem culto na igreja, mas eu tô tão cansado, acabei de chegar agora, o metrô tava absurdamente lotado, hoje eu descobri que a sardinha sente dentro da lata. Deus vai me perdoar, mas eu não vou na igreja hoje não. E aí, pastor Marcelo? O que acontece, entre tudo que nós já falamos e muitas outras coisas, pastor Samuel começou muito bem essa questão da inversão de valores, né? Nós vivemos hoje no seguinte, nós seres humanos, né? A nossa tecnologia, a pós-modernidade pisou no acelerador da gente e a gente troca. Aquilo que é obrigação, existe um certo prazer. Porque você tem que cumprir, não tem jeito. Aquilo que teria que ser um prazer está sendo uma obrigação. Algumas pessoas estão indo, estão buscando ou fazendo, claro que a gente não está generalizando, a gente está comentando, e realmente existem pessoas que, não, eu tenho que ir para o pastor me ver. Eu tenho que ir porque o meu líder disse que eu tenho que ir. Não, então não vai, meu irmão. Se você tem que ir para o pastor te ver, ou porque o teu líder disse que você tem que ir, não vá. Isso é obrigação. O reino de Deus não é obrigação. Nós precisamos fazer com amor. E a palavra-chave aqui, entre tantas, priorizar. A ideia de priorizar as coisas de Deus, as coisas do reino, faz com que a gente faça as demais, que são obrigadas, como o trabalho e tantas outras tarefas, com prazer. Agora, o que tem que ser com prazer, que é a busca incessante da palavra, na palavra, temos que fazer com prazer. E, claro, criar prioridades para as coisas que realmente são prioritárias na vida da gente. Diz que quem tem juízo mantém a ordem das coisas que tem que ser feito, né? E tá na hora, ela levantou aqui, meu filho. Então... Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Marcela Bastos, bom dia. Por favor, para por aí. Muito bom dia, obrigada. Eu não ia falar a voz do além, eu não ia fazer isso. Imagina. Bom dia aos nossos ouvintes debatedores. Hoje nós estamos perguntando aqui aos ouvintes: você tem dificuldade de conciliar a sua vida secular com as obrigações da igreja? A maioria deles, 64% deles dizem que não, mas é bom a gente ressaltar que 36% deles têm essa dificuldade sim. E a pergunta tá pulando aqui no WhatsApp. Manda no Zap Zap. 968038319, 968038319. Tem muita gente que está dividido dizendo, olha, tem que aprender a administrar o tempo, isso é uma questão de administração, é só a irmã saber administrar, enfim. Mas também, como é que a gente chega, eu vou introduzir isso para vocês, como é que a gente chega a essa sabedoria de administrar o tempo, principalmente quando a liderança faz isso aqui que o ouvinte diz, olha, eu sou líder de um departamento na minha igreja, a gente tem ensaio na segunda, na terça é culto de doutrina, na quarta é evangelismo, na quinta é libertação, sexta é o ensaio das irmãs, que eu também faço parte, domingo tem a escola bíblica dominical de manhã, à noite tem o culto e agora iniciou um culto aos sábados. E a nossa liderança diz, principalmente porque nós somos líderes, que nós temos que estar em todos esses dias. Só que eu e meu marido trabalhamos fora, a gente está cansado e nós temos filhos para criar. Como é que a gente consegue conciliar isso sem bater de frente com a nossa liderança? Eu não quero nem imaginar o que vocês vão responder. Agora, que essa, Marcela, você acabou com a gente. Diga aí, gente, respondendo a pergunta de Marcela Bastos. Quem é pastor, já foi pastor de igreja, pelo menos já foi, já dirigiu inúmeros membros, deve ensinar os membros priorizar. Sim, é verdade. Estar em todos os cultos para qualquer pastor é importante ver a cara dos membros. Só que eu acho que o pastor tem que entender que quem vive da obra, quem sofre pela obra é ele, não são os membros. Então, aquilo que é de prioridade e de responsabilidade de determinado obreiro como essa irmã, essa é a minha opinião como pastor, ela tem que cumprir. Agora, aquilo que não foi priorizado a ela, somente a ela, como ela é líder de departamento, ela cuida, acho que é de jovens, não é isso? Que foi dito pela Marcela, não é isso, Marcela? De jovens, tem os ensaios. Eu acho que responsabilizar uma pessoa que trabalha fora, tem que ganhar seu pão, que tem que sustentar filhos, criar filhos, como ela disse, é muito pesado.
é muito pesado. Então eu acho que o pastor deveria priorizar só o que foi responsabilizado a ela. Não dar toda a responsabilidade da igreja para todo mundo. Essa delegação exagerada de funções não afeta pouco a vida em família, em casa também? Vocês acham? Eu acho, Cid, que a base de tudo é o equilíbrio, né? A Bíblia, ela só é bem aplicada se ela for aplicada com equilíbrio. E o pastor só vai ser um bom pastor se ele apacentar com equilíbrio, né? Deus, né, fez o mundo em 7 dias, em 6 dias, mas no 7º ele descansou. E a pergunta é: Deus precisa descansar? Ele se cansa? Para mim fica claro que ele fez isso como exemplo para nós. Ele diz: olha, você pode trabalhar a beça, mas você tem que separar uma hora para você, uma hora para tua casa, uma hora para tua família, né? Agora, em contrapartida, é por isso que eu tô falando da base do equilíbrio, tem gente que se aproveita disso e diz assim: pastor, igual essa irmã, tô em obra, pastor, tô cansado, pastor, eu tenho meu marido. No último debate que eu participei aqui, por um acaso, a gente até levantou um assunto, né, sobre pessoas que recebem parentes no dia de domingo e ficam sem graças de ir para a igreja, porque afinal de contas eu tô recebendo meus parentes em casa no dia de domingo, e a gente levantou a ideia de carregar todo mundo para a igreja. Leva todo mundo para a igreja, depois tu dá o banquete para eles. Sabe, tem hora que a gente precisa separar um tempo para descansar. E tem hora que a gente tem que radicalizar. Jesus, certa vez, disse para um seguidor: quer me seguir? Então vem agora, mas tem que enterrar meu pai. Não, deixa os mortos enterrar seus mortos. E a gente nem está falando sobre isso. Não. A gente nem está mandando, né, a pessoa esquecer um defunto. Mas será que não tem determinadas coisas que precisam ser deixadas de lado para o cumprimento da obra de Deus? Senão a gente vai ficar sempre... Eu acho que as pessoas precisam de sensibilidade. Existe um pensamento que aquilo que começa errado tem uma forte tendência a terminar errado, né? Isso é um pensamento. Mas o que eu queria destacar é o seguinte: eu não sei, nós temos inúmeras igrejas espalhadas pelo mundo, né? Milhões até. E eu vou dizer como funciona na Igreja Batista Central do Redentor. Voluntariado. Eu não posso chegar para a irmã, eu vou chamar um irmão que não tem lá, o irmão Nabucodonosor. Eu vou falar para o irmão Nabucodonosor. É um belo nome. Tá, beleza, né? Não tem lá não, né? Não em sei. Minas tem? Tem em Minas. Acho que tem. Tem, deve ter. Não sei onde, mas tem. Então eu vou chegar para esse irmão e vou dizer: olha só, irmão, o irmão a partir de hoje é responsável pelo a área X, o irmão vai assumir isso. Eu não tenho como delegar para esse irmão. Nós trabalhamos diferente. Nós apresentamos para o irmão a necessidade e Deus vai falar ou não para o irmão aquilo que ele deve assumir. Meu irmão, e se você resolver assumir, cumpra. Então, pera lá, essa irmã está reclamando de culto assim. O que ela assumiu? O que ela deu a palavra? Olha, eu vou fazer. Olha, eu quero. Então, meu conselho a princípio só assuma aquilo que você sabe que você vai fazer. Amém. É simples. Olha, eu consigo liderar a juventude da igreja, não posso liderar outro grupo. Então você vai ter sucesso liderando a juventude da igreja. Não inventa de ser líder de outro lugar, não. Vai dar zebra. Assuma aquilo que você consegue fazer. E tudo, claro, que passa por uma satisfação dada ao líder. Sim, é o prazer. Poxa, eu vou faltar hoje, pastor. A comunicação, isso. Só pode colocar outro no meu lugar. E a obra anda, né, pastor? A obra anda. É a sintonia. Isso em se falando de pessoas que têm cargos na igreja. Exatamente. Sim, líderes, né? Mas a membresia, eu acho que se aplica a membresia também, o que o pastor está falando. Por exemplo, Nova Jerusalém tem culto todo dia. O camarada não consegue assistir culto todo dia. Não são todos os membros que vão todos os é obrigatório, então, é obrigatório. Existe hoje uma rotatividade enorme de frequentadores da igreja. E aí a pessoa, ela começa a se comunicar com essa liderança. Olha, pastor, eu não tenho vindo à igreja, sei lá, na terça, porque eu escolhi vir na quinta, porque fica mais fácil para mim e tal. E quer dizer, o pastor, como eu concordo com o nosso colega aqui, que diz que o pastor, ele quer ver todo mundo. É desejo, nosso, né? É natural, né? É natural. Mas eu acho que a partir do momento que tem uma satisfação, ele sabe, esse irmão não veio hoje, mas eu sei que quinta ele tá aqui. Até porque, né, pastor, hoje a gente tem uma comunicação tremenda, né? Exatamente. Hoje você pensou, a notícia chegou. E o Zap tá aí para ajudar também a chamar o membro pra igreja. Né? A pastora Mônica, ela escolheu aqui um destaque que é errado abrir mão do nosso tempo na igreja e priorizar outras coisas do tipo ficar dormindo para descansar, jogar bola, sair com a família, ir pro cinema. Tudo bem que aquela coisa, e o culto dura 2 horas. Cinema às vezes dura até mais um pouquinho do que isso. Daí pra cima. Futebol então, cima. Misericórdia. Aí não tem hora para acabar. E de repente reunião com amigos também dura mais tempo. Quer dizer, esse tempo todo eu não fiz nada além de bater papo, me divertir e tal. Eu não fiz muita coisa não, mas em igreja são 2 horas de culto.
Parece muito para as pessoas? Cid, tá faltando prazer, né? Acho que é exatamente o que eu ia perguntar. Pastora Mônica, é isso. O que está faltando para as pessoas lembrarem que estar na casa de Deus é alegria? Me alegrei. Até eu achei uma frase um dia desse que eu achei interessante. Fiquei amarradão quando me falaram, vamos para a igreja. Fiquei amarradão. É isso aí. Quer dizer, traduzir o versículo para uma linguagem bem jovem, né? E aí, pastora? Fiquei amarradão quando me chamaram para ir na casa de Deus. E aí? Glória a Deus. Eu também. Tô amarradona. Boa. Antes de falar qualquer coisa, eu gostaria de chamar uma atenção para todo o texto que a ouvinte mandou. Se o senhor assim me permite, eu gostaria de ler. Estou com obra na minha casa e isso tem me impedido de estar frequentemente na igreja. Não consigo participar da escola dominical e confesso que isso me incomoda, embora a minha vida pessoal esteja caminhando bem. É errado abrir mão do nosso tempo na igreja para priorizar outras coisas do tipo ficar dormindo para descansar, jogar bola, sair com a família. O fato de não me sentir bem significa que Deus está triste comigo ou isso é coisa da minha cabeça? Como conciliar a vida secular com as obrigações da igreja? É possível ter comunhão com Deus fora da igreja? Bom... Ela estava quietinha, eu sabia, tem alguma coisa errada. Ela está muito quietinha. Aí o que acontece? Eu vou lá na África agora. Como é que o leão normalmente faz para atacar uma presa? Ele vai rondando em volta dela, ele vai olhando como é que tá todo o ambiente da mata até que a presa fique sozinha. Mas só que quem caça é a leoa. Quando a presa tá sozinha, ele vai e pega a presa. Mas quem caça é a leoa. Ele é um deitão. Então que seja leoa. Que seja leoa. É o gênero. É o gênero. O que acontece aqui? É a leoa que fica cercando. Isso. O que acontece aqui para nossa observação? Ela está saindo do contato com a igreja. Ela está saindo do contato com a palavra do Senhor, a qual ela tinha muita comunhão antes, a qual ela recebeu bênçãos e disse que a vida dela está de vento em polpa. A vida espiritual dela, ela não está notando que está começando a virar um redemoinho. Porque na minha vida pessoal está tudo bem. A vida espiritual dela está começando a se afundar e ela não está observando isso. Até que chegue ao ponto de afetar a vida pessoal dela. E quando chegar ao ponto de afetar a vida pessoal, aí ela vai dizer, Senhor, socorro. E... me perdoem os pastores que estão aqui presentes, eu também sou pastora, meu marido está ali atrás, também é pastor. Muitos querem bênçãos, responsabilidade, compromisso, amor, equilíbrio, priorizar o que vem do alto, o abençoador, Jesus Cristo, mensagem da cruz. Hoje em dia as pessoas não querem. Peraí, vou para a igreja, estou com dificuldade, vou conseguir minha bênção, Deus é fiel para cumprir, Ele não é mentiroso, vai cumprir. Cumpriu. Agora eu vou viver a minha bênção que eu recebi. Se falhar, eu volto para a igreja para pegar minha bênção outra vez. Cadê o amor? Cadê o equilíbrio? Tá priorizando o quê? É vida pessoal? Nem a vida pessoal ela tá priorizando, porque aqui mostra que ela já está vivendo confusão. Porque ela não tem certeza. Será que eu estou entristecendo a Deus? Será que eu faço isso certo? Será? Deus não é dúvida, Deus é certeza. Certeza de vida, certeza de esperança, certeza de promessa, certeza de amor, verdade, vida, caminho que leva à vida eterna. Se a gente não vivenciar esse reino aqui, não tem como vivenciarmos. Como ela diz aqui, a minha vida pessoal está caminhando bem. Caminhando bem para onde? Para que bem é esse? Material? Se a gente espera somente desse mundo, somos mais do que miseráveis. A gente tem que buscar o reino, a gente tem que buscar priorizar as coisas de Deus, para que essa obra que está sendo feita na casa dela, embora meu sobrenome seja areia, não seja construído em cima da areia. Mateus 6,33, pastora. Fecha isso aí com chave de ouro. Mateus 6,33. Buscar primeiro o reino de Deus. Isso aí. Buscar o reino de Deus, o pastor destacou ali a princípio, não significa viver dentro da igreja. Mas a igreja é uma consequência da sua busca do reino. E eu vou pesar um pouco mais a nossa conta, pastora, já que a senhora já fez um depósito na conta da gente, dos pastores. Tá faltando Bíblia nas igrejas.
Eu cansei de ver, eu não procuro mais isso não, eu cansei de ver na rua crentes indo para a igreja sem Bíblia. Eu trabalhei na área do transporte e eu transportava pessoas para lá e para cá e eu acompanhava. E isso é fato. Infelizmente, colegas, né, nós pastores, perdemos muito tempo às vezes com outras coisas que para nós até, olha só, eu estou falando para mim e para todos nós, hein? Para nós até seriam prioridade. Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesus fala para Zaqueu e para quem quisesse ouvir, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Algumas pessoas estão ensinando diferente. Por isso, pastor, que os fiéis estão acreditando que na hora do problema é a igreja. Amém, consegui resolver, ganhei a causa na justiça, fui curado, consegui isso, consegui aquilo, comprei meu carro, comprei minha casa. Beleza, agora tô tranquilo. Aí eu saio um pouquinho. Se a chapa esquentar, eu volto para lá de novo. Isso aí. Mas nós contribuímos com isso quando nós não ensinamos Bíblia. É um ciclo vicioso, né? Sim, com certeza, com certeza. É uma filha pródiga. Perdão, pastor, mas se a gente só incentiva esse tipo de coisa, né? Esse tipo de prática. Tem que ser o conjunto, tipo, né, pastor Samuel? O conjunto. Por falar em conjunto, viu o que eu falei aqui que estava certo? Quem tem juízo obedece quando o comando aparece. Quando Marcela levanta. Pesquisa. Não tem medo, rapaz. Não é pesquisa agora, não. Ah, não, então peraí, pra ficar aparecendo no programa de rádio. Peraí, rapidinho, tá aqui, pronto, achei. Fale com a 93 pelo WhatsApp. Prontinho, tá falando pelo WhatsApp. Então, pastores, a pergunta é como é que a gente orienta na prática as milhares de ouvintes que estão aqui nos acompanhando, mandando pelo WhatsApp. E fato que existem homens também nessa situação e ela diz assim, olha, o meu esposo não é crente. Ele nunca me impediu de ir à igreja, só que de vez em quando ele quer ir a algum lugar no dia do culto. Às vezes, não é sempre, às vezes eu abro mão da igreja para que a gente consiga sair em família. Mas eu fico me perguntando, será que eu estou errada? Será que Deus vai cobrar de mim? Como agir nessa situação? Só ela quer, ele não. Ele não, só ela quer. E aí, nesse caso aí, quando de repente um dos cônjuges não é servo de Deus, aí a outra parte aí aquela coisa toda, mas peraí, a gente nunca tem um tempo para nós. E que posição fica isso aí, gente? Pode falar, é sábio acompanhar. A palavra que eu gosto de usar é Jesus também, ainda que não tivesse dito a palavra, mas ele trabalhou assim, estratégia, gente. É isso aí. Estratégia, o crente tem que ser um estrategista. Vem cá, o que eu quero? Qual o objetivo dessa irmã? Ganhar meu marido para Jesus. Minha irmã, use de estratégia. Primeira pessoa que você deve trazer para esse grupo, para essa orientação, seu líder. Traz o seu pastor, traz ao conhecimento do seu pastor essa questão. E certamente, sendo ele um homem de Deus, como ele vai te orientar da melhor maneira. Eu já orientaria assim, estratégia. Para a salvação, a gente sabe muito bem que não tem estratégia. Mas para você trazer a pessoa para perto, para que ela então conheça, entenda e aceite, tem que ter estratégia. Eu acho até, assim, a gente poderia usar uma figura aí que é muito conhecida de nós, que é o futebol, né? Exatamente. Essa questão do prazer, por exemplo, né? Hoje em dia, eu, quando era garoto, torcia muito, né? Hoje eu não Pelo torço Flamengo, mais, né, pastor? Eu não torço mais por conta das condições do meu time hoje, né? Porque eu sinto que a gente já vai então não é Flamengo, não. Evangélico, eu sou Atlético Mineiro. Bem, o fato mas quando eu era garoto, até porque tinha Romário e Edmundo, era uma outra galera, né? Jogando no Vasco. Eu ia pra São Januário, eu ia pro jogo, né? E aí eu discutia sobre futebol. Eu sabia a escalação do meu time, né? Existia um envolvimento. Hoje em dia eu não consigo nem mais discutir, eu não tenho mais autoridade no assunto. Se me perguntar qual a escalação do meu time hoje, eu já não sei. Então tem muito crente que não é mais autoridade no assunto, porque ele não sabe mais o que acontece na sua própria igreja. Ele não mostra para as pessoas o seu fervor, o seu amor. A palavra de Deus nos fala entre a nona e a última praga, né? A ordem de Deus é para assar o cordeiro e pegar o sangue desse cordeiro e passar na porta. Isso é um brasão. Ó, eu sou de Jesus, eu sou povo hebreu, eu sou de Deus, eu sou de Javé, né? O que falta muito é isso. Aí quando, por exemplo, uma irmã sente no coração o desejo de faltar à igreja para acompanhar o marido, porque ela tem esse brasão, porque tá todo mundo vendo
quem ela é, não existe problema nenhum, né? É aquela história, o cara que é flamenguista mesmo, todo mundo sabe, ele pode até ir num jogo do Vasco, que ele não vai ter problema nenhum se ele estiver acompanhando um amigo, se ele estiver levando alguém para conhecer o Maracanã. Duvido que vire a casaca, né? O pastor Marcelo até veste a camisa do Vasco, pastor Marcelo. Não vai virar casaca. Agora, o cara que é frouxo, ele não, né? Ele já tem medo. O cara não tem muita confiança nisso. Quando falta estrutura, e quando é que falta estrutura, gente? É simples, quando falta a Bíblia. Exatamente. Quando falta a Bíblia, falta estrutura. Oportunidade até para mostrar esse brasão. É, para outros que não conhecem, que não estão na igreja. Vocês falaram aí sobre o versículo 33 do capítulo 6 de Mateus. Até teve um ouvinte nosso que colocou aqui sobre isso aqui. Só que teve uma outra parte que discordou. Eu fui procurar saber aqui algumas das versões desse versículo. Então, por exemplo, a gente tem em comum de dizer que e todas as demais coisas serão acrescentadas. Em algumas versões tem, só que é em todas estas coisas. O que tem que é estas coisas? É só ler um pouquinho antes. Vai ver que não acumulem tesouros na terra, onde a traça destrói, não acumule tesouro no céu, e onde está teu tesouro. Enfim, só que as pessoas pegam somente essa parte finalzinho aqui, que pega essa parte, não é essa parte. O versículo 33 não é o final, não é? Ele tem outras coisas antes, leia antes dele, então. Na verdade, é um contexto, até mais coisas. Então, falando de sustento para a família, porque nem os lírios do campo se vestiram, nem Salomão se vestiu tão bem quanto os lírios do campo. Não é aquela coisa, Deus provendo a situação. Deus provê a situação. Tem um ouvinte que está dizendo o seguinte: na minha opinião, tem que priorizar a igreja sim. Senão, o restante não vai para frente. Concordo com o pastor Marcelo que o lugar de crente é na igreja. Outro ouvinte é o seguinte: olha, eu não concordo não, por esse motivo, como é que ela falou? Não o que, meu filho? Não o que, não entendi. Por esse motivo me afastei da igreja, quer dizer, passou tempo demais sem ir, acabou se acostumando a não ir. Esse é um problema. Outro ouvinte é o seguinte: sim, porque Deus está em primeiro lugar e o serviço vem depois, então manda beijo para todos nós aí, beleza, tá feito. Olha, sem Jesus, gente, não dá não, tudo que eu me ocupo não vai dar certo. Se eu estiver na casa do Pai, as demais coisas vão funcionar assim, até com a nossa ausência. Paz de Deus a todos, até com a nossa ausência. Quer dizer, o pastor, logo a primeira coisa que o pastor Robson perguntou, ela tá fazendo a obra? Ela é a engenheira, a pedreira, alguma coisa assim? Não tem mais ninguém na casa que possa tomar conta, fazer um revezamento, então, aquela coisa toda. Organização, é isso que vocês estavam falando? Eu acho que quando as pessoas são organizadas, dá tempo para tudo. A minha esposa, irmãos, tem 35 anos. Minha esposa hoje faz faculdade de engenharia de produção industrial. É cálculo até dizer chega. Minha mulher tem que acordar estudando e dormir estudando. Minha esposa é mãe de 2 filhos. Minha esposa trabalha, cuida de parte do meu ministério em relação a telefonema, agenda, e eu viajo o Brasil inteiro e fora do Brasil. E dá tempo da minha mulher ir para a igreja quase todo dia. Quase todo dia minha esposa está na igreja. Ou seja, é organização. Minha mulher sabe a hora que ela tem que fazer tudo. Minha mulher vai para academia, minha mulher caminha, no dia que não tem academia, caminha num lugar lá da cidade, estuda, cuida das crianças, coloca no colégio e quase todo dia está na igreja. Então, o primeiro fator é organização. Outra coisa, alguém perguntou se um pastor deve sofrer pela obra, pelo aquilo que eu havia dito. Como que um pastor não sofre pela obra se a Bíblia vai dizer que o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas? Se um bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, ele sofre pela obra, sim. Sofre orando, levantando de madrugada. A senhora, alguns dos pastores aqui que são pastores de igreja desligam seu telefone durante o dia. O meu fica ligado 24 horas. Porque se alguém me ligar, independente do horário que é, eu levanto, atendo o telefone. Se tiver que sair com o meu carro, eu saio e vou ajudar. Porque tudo é uma organização. Então a pergunta já está respondida. Em relação à nossa irmã dizer, como disse o Cid, se ela está fazendo a obra, eu acho que algumas coisas são desculpas para não estar comungando, para não estar na igreja. As pessoas vão se acostumando. É normal o homem se acostumar. As coisas só acontecem, Deus não age. Para mim, Deus reage. Se você tiver uma atitude, Deus vai reagir à sua ação. Exemplo disso é quando Jesus diz assim: o que ligares na terra será ligado no céu. Ou seja, o que Jesus está falando? Quando Jesus está falando isso, ele está falando de alguma coisa lá no Antigo Testamento. Quando a nuvem orientava o povo durante o dia e cobria do enfado do sol,
ela não era todo tempo nuvem. Tinha uma hora, Cid, que a nuvem se tornava coluna de fogo. É a mesma. Ela só descia e virava coluna. Que hora era essa? É aí que Jesus fala: o que ligar na terra será ligado no céu. Deus, antes disso, quando eles começaram a andar com o tabernáculo, deu uma ordem. No deserto, a noite chega mais cedo que na cidade. Das 6 horas, 18 horas no deserto, quem for em Israel andar pelo Egito vai perceber isso. A noite chega rapidamente e dá para ver ela chegando. O que o sacerdote que estava lá na frente fazia? Pegava a lâmpada segundo a orientação de Deus e acendia. Quando a noite chegava, a lâmpada estava acendida. Quando ele acendia a lâmpada, o que era a nuvem ia direto e se tornava coluna. Mas tinha que ter a ação dele a acender a lâmpada. Ou seja, é isso que Jesus está dizendo. O que liga na terra vai ser ligado no céu. Sabe o que está precisando, como disse o nosso pastor Marcelo aqui? Não errei o nome, não, né? Não. Pastor Marcelo aqui, nós estamos precisando de pregadores que, de fato, e pastores, acendam a lâmpada. Exatamente. Aí o povo não vai ter como querer estar na presença. Ele não se perde. Eles não se perdem. Nós vamos ligar eles na terra de tal forma, acendendo a lâmpada, mensagens com unção, com graça, com Bíblia, com Deus, com responsabilidade, que o povo não vai se acostumar mais a ficar fora da igreja. Eles vão achar tempo. Mas existem, pastor Robson, 2 palavras que têm atrapalhado muito isso. E com todo respeito, com todo carinho, a liturgia de todas as igrejas, eu vou dizer, a palavra é cura e prosperidade. Isso tem que ser consequência do desejo de Deus na tua vida mediante a sua fé. Isso, a ideia de cura e de prosperidade. Primeiro entender o que é prosperidade, né? Prosperidade é ter tudo que precisamos ter para vivermos. A provisão. Mesmo que seja o mínimo, né? Isso é prosperidade. Só que, infelizmente, tem acontecido diferente. Mas eu vou avançar para a frase que eu destaquei, Cid. Pode ser? Aliás, é o seguinte: é possível ter comunhão com Deus fora da igreja? Aí eu respondo: mas não é. Como é que pode isso? É possível ter comunhão com Deus fora da igreja? Para aquele irmão que está internado, para aquele irmão que não pode ir à igreja porque está acamado, esse irmão continua tendo comunhão, porque estar na igreja não é prova de ter comunhão com Deus, até porque dentro da igreja, quantas pessoas têm comunhão com o pastor e com todo mundo, menos com Deus? Mas no caso dessa irmã, eu vou de novo para a Bíblia, não tem escapatória, é Bíblia, irmão. Vamos lá. É Atos 2 de novo, versículo 46, e perseverando unânimes todos os dias no templo. Claro que diante da nossa cultura, todos os dias possíveis, mediante o nosso trabalho, a correria do lado B, não tem jeito. Mas, Atos 2, 46, e perseverando unânimes, porque esse texto vem muito a palavra perseverar. Gente, é difícil mesmo. É trânsito, é correria, é filho na escola, é hospital, é isso, é aquilo. Então você tem que perseverar. Não é cismar, hoje eu vou pro culto, glória a Deus, vou largar tudo pra lá, pia cheia de louça, ou isso pra fazer, não é só as mulheres não, tá? Os homens também. Isso pra fazer, aquilo, outro. Então você tem que perseverar. Aí o texto continua dizendo, todos os dias no templo. É claro que Paulo, escrevendo aos Coríntios, primeira carta aos Coríntios 6:19, ele vai afirmar que nós somos o templo do Espírito Santo. Bom, isso é outra questão. A gente está falando de templo físico, né? De parede, de igreja. Isso acaba virando outra desculpa, né? Não vou não, porque eu já sou a minha própria igreja. Eu já sou a igreja. Então não vou. E aí tem a consequência. Já que vive perseverando unânime no templo, parte o pão em casa, comiam com alegria e singeleza de coração. 47 vai falar que a igreja agradava o povo, caía na graça do povo. Resultado? Deus acrescentava à igreja as almas que haviam de ser salvas. Mas você sabe que tem, para muita gente, os ensinamentos que se tem na igreja só vão até a página 2, né? Que é a página do entendimento dele, só vai até a página 2. Porque a página 3 tem obrigações. Então nessas obrigações, não, essa aula eu faltei. Não, caixinha de promessa todo mundo quer, né? Não, esse é horóscopo gospel, né? Porque se sai aquele lá, apartáveis de mim maldito, não, isso aqui não é pra mim não, isso não é de Deus não. Ou Judas, então, né? Judas arrependido. Então não é de Deus não. Mas é porque tem o seguinte, eu fiquei pensando aqui enquanto vocês estavam falando, é que, tudo bem, tá fazendo obra em casa e tal, isso tem me impedido de estar frequentemente na igreja. Eu fiquei pensando na questão da motivação. Fiquei pensando nessa questão da motivação, de por que eu não vou. Agora ela faz uma outra pergunta aqui que eu achei interessante. O fato de não me sentir bem, pastor Samuel, significa que Deus está triste comigo ou isso é coisa da minha cabeça? O senhor falou de caixinha de promessa. Uma vez uma menina veio me perguntar, pastor, por que eu tenho que vir para a igreja? Por que eu sou obrigado a vir para a igreja? Eu falei, porque você peca. Ela, mas o sangue de Jesus me perdoa de todo pecado. Eu falei, mas vamos lá para o início de tudo. No início tinha igreja?
Estava Adão e Eva no paraíso. Tinha alguma igreja lá? Tinha algum pastor lá? Não, a minha Bíblia diz que o Senhor passava a tardinha para conversar, tinha comunhão. Mas com o pecado, o povo passou a precisar de uma ajuda palpável, de uma ajuda visível. Sabe, se é difícil a pessoa manter comunhão com Deus estando dentro da igreja, que dirá fora da igreja? Então a igreja é a demonstração do amor de Deus, é o carinho do Senhor para não nos perder. Ele coloca igreja, ele coloca pessoas na mesma visão, ele coloca pastores para apacentar, para que aquela pessoa que pecou consiga encontrar arrependimento e perdão em Cristo Jesus. Eu vejo a igreja como casamento. Ontem eu estava chegando de Brasília, né, quero até mandar um abraço pro pessoal de Brasília e de Goiânia que me disseram que estão ligados aqui, a gente passou uma semana ministrando lá. Eu tava chegando, peguei o táxi no aeroporto, e aí o taxista começou a cantar em cima de uma música da MPB, e eu falei pra ele, você tem uma voz bonita. Ele sou doido pra cantar, que não sei o que. Eu falei, eu trabalho com música gospel e tal. Aí ele me pediu pra cantar, reconheceu as canções, aquela coisa toda e tal, e gosta muito do Anderson Freire, do Kleber e tal. E eu tava conversando com ele, falei, por que você não tá na igreja? Por que você não tá dentro da igreja? Ele, eu tô tentando me firmar. E eu falei pra ele, igreja é como um casamento. Quando você escolhe a mulher da tua vida, você olha pra ela e diz assim, cara, eu sou apaixonado por ela, eu amo essa mulher. O desejo que você tem é de morar com ela. O desejo é que você divida, né, o mesmo teto, viva debaixo do mesmo teto. A igreja é isso. Quando a gente está apaixonado por Jesus, a gente quer estar na casa dele, a gente quer estar com os outros filhos, a gente quer estar com os nossos irmãos em Cristo. E eu percebo hoje claramente que as pessoas não têm mais esse amor, essa paixão. Elas querem viver uma coisa muito abstrata, né? E a igreja, ela vem para dar o suporte. Ela materializa isso. É o reino de Deus aqui na terra, né? Então, vamos parar de dar desculpa, né? Vamos para a igreja, gente. Vamos buscar o Senhor, tudo bem, com equilíbrio, escolhendo o horário que dá, né? Com estratégia, de vez em quando faltando para ficar com o marido que não é crente. Mas vamos parar de balela, dizendo, não vou para a igreja por isso, por aquilo. Você não vai para a igreja porque tu é fraco, porque tu não quer. E a nossa palavra hoje, ela está sendo direta para você se consertar, que você receba força hoje para voltar para os caminhos do Senhor. Porque o diabo, ele fica bramando ao nosso derredor, tentando nos estragar, e se a gente estiver debaixo, longe da nuvem, que o pastor citou aqui, a nuvem está sobre o povo. Se a gente sai debaixo da nuvem, então a gente se torna escurece e já fica com frio pra caramba, porque deserto de noite é geladão, né? O diabo conhece, ele fica, né, louco tentando achar. Pois ele também é estratégico. Lógico, né? Lógico. Uma tendência totalmente oposta, mas ele é estratégico. Ele quer aquele que tá fraquinho, presa fácil. Gente, tem uma frase que eu me lembrei disso aqui, uma frase que minha mãe eu fiquei sabendo disso há pouco tempo atrás, e quando ela estava acabando de se converter e tal, já tinha os 4 filhos mais velhos, aí o pastor João Batista, lá em Água Boa, Minas Gerais, ele falou, meu marido Amparo, vamos pra igreja, e ela falou, mas não dá por causa dos meninos, que tá todo menino em casa, então vamos fazer o seguinte, vão orar então para Deus levar seus filhos, porque aí a senhora vai ter tempo para ir na igreja. Se a bênção que você acha, como já falar, que nem tudo que dá certo é bênção de Deus, né? Tem aquela coisa é que se essa bênção que Deus te deu de conseguir resolver tudo na tua casa tá tirando de você a proximidade com o que é importante, por que levar isso tão a sério se a vida com Deus é muito melhor? A Bíblia diz que a bênção enriquece, não acrescenta dor alguma. Tem que ver o que é bênção e o que não é. Oi? Você lembra do filho pródigo? Eu lembro dele. Ele só ficou com o pai enquanto podia possuir herança. Não. Depois que ele possuiu a herança, ele se esqueceu do pai e foi embora. Tem gente que é assim, só está na presença de Deus. E quando acabou, pastor, herança? Quando acabou, ele voltou. Vou voltar pra igreja. Eu tinha tudo lá, meu Deus. Estava tudo Olha só, e outra coisa, as pessoas só dão valor quando perdem. Porque ele falou assim, enquanto na casa do meu pai tem abundância de pão, eu tô perecendo de fome. Ele não lembrava mais nem do dinheiro, ele só lembrava do pão. Era da comida, né? Não, do pai. Ele lembrava das coisas que tinham lá. E aí, Marcelo, o que eu faço agora? Pesquisa. Pesquisa, tá. Eu fiquei com medo dela, né? Pesquisa. Mas antes da Marcelo falar da pesquisa, eu quero botar o meu protesto contra o pastor Marcelo aqui. E aí, o pastor falando do filho pródigo, lembra dele? Aí eu falei, lembro. O pastor, mas é contemporâneo do Cid. Eu continuo te amando, tá, pastor Marcelo? Marcela Bastos. Então vamos lá, perguntamos aí se os nossos ouvintes têm dificuldade de conciliar a vida secular com as obrigações da igreja. A gente encerra com 62%, a maioria dizendo que não tem, mas a gente destaca aí que 38% deles confessam essa dificuldade. Não é tão fácil, mas também não é impossível. Você sabe, para encerrar aqui, tem um último detalhe aqui de um ouvinte que mandou, só faltam 4 minutos pra gente encerrar. O ouvinte diz o seguinte, gente, olha, eu sou um membro de uma igreja bem grande.
E mesmo assim, eu acho que a liderança é muito sobrecarregada. Eu acho mesmo, são muito sobrecarregados. Muitos são, inclusive, transformados em animadores. E tem que se ocupar dos liderados a semana toda, criando eventos e forma de trazer as pessoas para a igreja. Muitas reuniões, ensaios, e os líderes ficam sufocados com essa demanda. E eu completo dizendo que quem paga por isso acaba sendo a família, né? Que acaba não tendo essas pessoas em volta. Eu vou uma rodada aqui de última palavras para essa nossa ouvinte. Eu vou começar aqui pela menina da mesa. Pastora Mônica, qual o seu conselho para essa nossa jovem, uma orientação até para que de repente ela comece a se organizar um pouco mais para ter tempo de qualidade, não a sobra do tempo para a igreja? Bom, amado ouvinte, em primeiro lugar, buscar Deus em oração, em jejum, meditação na palavra dia e noite, mas junto com os irmãos, congregando e tendo comunhão com quem é o cabeça da igreja. Buscando isso não só na sua vida secular, principalmente na sua vida espiritual, para que todas as bênçãos que Deus tem para a sua vida sejam acrescentadas não só para você, mas para todos que também estão à sua volta. Esse é o meu conselho. Não fuja da igreja. Priorize aquele que priorizou o filho dele na cruz por você, por mim, por todos nós. Pastor Samuel. É isso aí, é buscar Deus enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Tem gente que está brincando, achando que a longanimidade de Deus impede a sua justiça. Ele é longânimo, mas tem uma hora que ele age com justiça. Tem gente que fica um pé na igreja, um pé no mundo, né? Não se firma de jeito nenhum, e às vezes chega uma hora que ela não vai conseguir alcançar a resposta, ela não vai conseguir alcançar aquilo que ela precisa para o seu sustento, né? Eu estou feliz porque eu estou ouvindo várias palavras aqui, né? Meu celular fica no Vibracal, né? Para não tocar, já até caiu da mesa de tanto que ele virou aqui para as redes sociais e tal. Né? Quero mandar um abraço para a Itália. Estão pedindo aqui para você mandar um abraço lá para a Itália. Né? O Valdo está ouvindo a gente lá na Itália. E assim, aonde você estiver, queridão, tem uma igreja perto de você. Vá para a igreja. Você precisa de ajuda, você precisa de pastoreio, você precisa ser apacentado, né? É óbvio, com equilíbrio, né? Tendo tempo para o teu descanso, tendo tempo para a tua família, mas entendendo que a igreja ela foi colocada, criada estrategicamente por Deus para te dar o sustento e ajuda que você precisa como um ser limitado. Pastor Robson. Hebreus 10, 25, né? Não deixando a vossa congregação, como é o costume de muitos. As pessoas precisam congregar. Não é à toa que Deus deu pastores para seu povo, para que possam apacentá-los. Pastor não está ali só para a hora que você precisa. Pastor está ali para te apacentar a todo tempo, a todo momento. As pessoas têm dúvidas, têm dificuldades não só na vida pessoal, mas na vida espiritual, como o caso da nossa irmã aqui, no caso citado. Está tendo problema, está tendo dificuldade. Como disse o pastor Marcelo, ela tem vontade, mas só ter vontade não adianta, tem que ter sacrifício. Eu costumo dizer que o que move a mão de Deus é sacrificar, como Ana. Ana não tinha filho, ela chegou e disse assim: eu não tenho filho, eu quero tanto um filho, mas eu vou fazer um negócio com o Senhor. Gera só um filho que eu vou te entregar. Ela entregou o que não tinha, força. Deus foi lá e gerou 6 filhos para ela. E ela cumpriu o prometido, né? É isso aí. Cumpriu. Pastor Marcelo. Eu quero deixar o texto de Apocalipse, capítulo 3, versículo 19. Um alerta não só para essa irmã, mas para mim, para todos nós, é o seguinte: Deus repreende e castiga a todos quanto ama. E aí ele aconselha: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Tem que ter zelo. Minha irmã, pega o que é prioridade. Prioridade chama-se Deus e seu reino. Prioriza. Isso é ter zelo. E bola para frente, porque a igreja é lugar de crente. Deus te abençoe. Por causa da Páscoa, eu falei em sala de aula sobre a ressurreição de Cristo e seu amor. Eu disse aos meus alunos, que são crianças, que Jesus cura, e imediatamente me pediram que eu orasse por um coleguinha. Esse meu aluno é muito agitado, e depois da oração o menino caiu, gente, começou a se contorcer. Eu percebi claramente que ele estava possesso. Tudo isso me assustou muito, porque aprendi que crianças são puras e vivem no estado de inocência. Aí eu pergunto, afinal, o diabo pode tomar conta do corpo de uma criança? Quais os sinais de que uma pessoa está sofrendo possessão demoníaca? O que fazer quando nós constatamos que de fato é demônio? Como acontece o processo de libertação nesse caso? Meu Deus do céu!
Esse e outros assuntos amanhã, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma edição do nosso Debate 93 aqui pela Rádio 93 FM. Pastor Marcelo, brigadão pela sua presença, que Deus o abençoe sempre, queridão. Cid, eu que agradeço a toda a liderança da 93, Marcela, minha amiga, um beijo no coração, obrigado por tudo sempre. Agradeço a todos pelo apoio tremendo que meu filho e eu temos recebido, né, de toda a equipe da rádio. Quero agradecer também, Cid, ao vivo aqui, a minha Igreja Batista Central do Jardim Redentor. É uma igreja que é a minha família, né? Sim. E Deus acrescentou na minha vida todo esse povo aí. Eu mando um beijo, sem exceção, para toda a minha igreja. Quero também pedir a quem for orar aqui que lembre, irmã Sara. Sara é uma irmã que vai começar um tratamento muito crítico. Ela é tia da minha nora, tia da Eduarda Ramos, que também é minha ovelha. Que Deus continue intercedendo, não apenas pela vida da Sara, mas a sua família e todos os demais. Agradeço, mando um beijo pro meu filhão, Lucas Farias, um beijo, Deus abençoe. Denilson Chaves, minha ovelha, tranquilo, tá aqui junto comigo. Vozeirão. Um beijo para todos os nossos amigos aqui, colegas, debatedores, para você ouvinte, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Para quem não sabe, gente, é doloroso falar disso, mas para quem não sabe, o pastor Marcelo sofreu uma perda gigantesca, sem tamanho, nos últimos tempos. Perda para nós, que a gente é egoísta, a gente quer que a pessoa fique do nosso lado o tempo inteiro. Mas Deus achou por bem e falou: vem para casa, vem esperar Marcelo aqui em cima. E a esposa do pastor Marcelo foi nos esperar lá ao lado de Deus, até quando a gente fosse encontrar com ele. Por isso, é o motivo dele estar aqui agradecendo esse apoio. Mas isso, meu amado pastor, isso é coisa nossa. Nós somos uma família, exatamente isso. Amém. Sentimos também a sua dor. Em alguns momentos nós ficamos calados, porque não há palavra no momento para se dizer, mas nossos braços abertos, coração aberto, os dois ombros aqui estão ficando largos, meus, são os seus o quanto que precisar. E é por isso que o pastor Marcelo falou sobre esse assunto. E claro, essa é a nossa missão, estar perto um do outro para abraçar sempre. Isso é coisa nossa. Amém. E não é sacrifício nenhum para nós. Mais uma vez, muito obrigado. Eu também agradeço a minha família, né? A família Farias, todo mundo me liga toda hora. Já almoçou, já comeu, isso e aquilo, assim, um beijão para todos mesmo. E eu estou sendo, juntamente com o Lucas, nós estamos sendo muito bem amparados. Que Deus continue nos abençoando em nome de Jesus. Sempre, sempre. Pastor Robson, obrigado pela presença, campeão. Obrigado, Cid. Obrigado a todos os debatedores. Quero mandar um abraço aqui para minha esposa, meus filhos. Emanuel, de São João de Meriti, meu amigo, cuida de mim, me ajuda com a minha agenda aqui no estado do Rio de Janeiro. Deus abençoe, pastores. Deus abençoe, Marcela. Enfim, Deus abençoe a nossa igreja, Assembleia de Deus Cordovil, nosso presidente, pastor Francisco José, nossos vice-presidentes, pastor Roque, pastor Antônio Gilberto. Deus abençoe vocês. Pastor Samuel, obrigado pela presença, amigão. Eu que agradeço, sempre uma alegria, um privilégio poder estar aprendendo aqui com esses homens e mulheres de Deus, né? Me sinto o menor da casa, tô por trás das malhadas, só metendo a cabecinha assim para ver se generoso, ouço alguma coisa, recebo alguma revelação. Mas nesse dia eu queria agradecer, na verdade, também a diretoria da rádio, né, por reverberar a revelação que Deus tem colocado no nosso coração, né? Cada dia que passa a gente percebe o quanto as pessoas são abençoadas, as nossas canções tocam aqui. Verdade. E quantas pessoas são tocadas por Deus através de uma canção que Deus me deu no meu quarto. Então eu queria aproveitar essa oportunidade e agradecer, né, o deputado Harold, né, Dona Velise, Marina, Andréia, por abrir esse espaço para a gente compartilhar um pouquinho de uma revelação e alcançar tantas vidas. Amém. E quero mandar um beijo especial para a Igreja Batista Nova Jerusalém. Normalmente eu falo da igreja, da minha igreja, mas mando beijo para outras igrejas que têm nos recebido, mas nessa semana eu queria mandar um abraço para minha igreja, porque eu tô morrendo de saudade da minha igreja. A gente tá numa correria tão grande, eu tô um tempo sem estar na minha igreja, mas amanhã tem culto do Renovo, amanhã eu tô lá na igreja, firme e forte, com a pastora Denise, a gente vai estar ministrando, Ministério Nova Jerusalém, tocando, tô gerando uma expectativa gigantesca pro culto de amanhã. Queria convidar todo mundo que mora ali perto do Sampaio, do Engenho Novo, para participar dessa reunião com a gente, né? E mandar um beijo para cada membro. Amo todos, né? Realmente somos uma família em Cristo. Amém. Pastórica. Eu ia fazer uma brincadeira com ela, eu vou nem fazer mais não. Pastora Mônica, misturei tudo, pastórica. Pastora Mônica Areia, firmada na rocha. Pronto, fiz a brincadeira. Obrigado pela sua presença, benção. Que Deus abençoe.
Obrigada à rádio, obrigada Marcela, obrigada Cid Gonçalves, obrigada aos debatedores, mas obrigada acima de tudo a Deus, a Jesus por estarmos aqui em comunhão, falando dele, tendo essa oportunidade maravilhosa. Gostaria também de deixar um abraço, de mandar um beijo bem apertado para minha filhota linda, que eu deixei com os avós dela, que ela estava meio dormindo, tá babando, muito, ela é linda. Pro meu maridão, pros meus pais, pro meu sogro. Meu sogro tem 91 anos, a minha sogra tem 84. Uau. Que Deus continue abençoando eles cada vez mais. E para toda a comunidade missionária, Casa de Oração em Duque de Caxias, e aos debatedores, um grande abraço. Muito obrigada pelo aprendizado que hoje eu tive aqui com vocês. Em nome de Jesus, obrigada. E eu queria pedir a senhora, por favor, pastor, nos leve a Deus de oração. A gente encerra o debate. A gigantesca Rosane Félix, 2 metros de puro talento e 1,5 metro só de altura. Nos leve a Deus de oração. Ela já vai começar já aqui o pedido tocou. Pastora. Pai amado, soberano Senhor e Deus, muito obrigada por essa comunhão, de nós estarmos aqui, tendo essa oportunidade de falar de Ti. Toma todos os ouvintes nas Tuas mãos, as nossas igrejas, nossos ministérios, faz Teu agir, faz Teu mover sobrenatural, nos mantém em comunhão com o Teu Espírito Santo, para que possamos estar sempre sensíveis para ouvir a direção das Tuas vontades sobre a nossa vida. Toma Sara nas Tuas mãos, Senhor, toma a saúde dela e confirma que o Senhor entregou saúde para ela, saúde em abundância, Pai. Confirma também que o Senhor é Senhor e Deus em todas as áreas de nossas vidas. Obrigada pelo programa de hoje e obrigada por toda a programação, não somente dessa rádio, mas de todas as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.